Bom, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da NBR 5626. Nessa aula a gente vai falar vai continuar falando sobre a norma e agora sobre o sistema de recalque, né, que a gente parou na última aula. Bom, vou citando aqui, vou explicando para vocês os itens, é que agora, nessa norma, a gente precisa utilizar para os sistemas de recalque, no mínimo, 2 bombas, certo? Por que isso? Porque elas têm que ter funcionamento independente. Se tiver algum problema numa bomba ou em alguma tubulação, a gente faz a manutenção e o sistema ele não é interrompido, né? Não deixa de levar a vazão para o reservatório. Então, no caso, a gente já tem a exigência de 2 bombas, né? No caso, anteriormente, se a gente tivesse só uma bomba, se o reservatório estivesse cheio, tudo bem, né? Até a gente fazer a manutenção e estar sendo abastecido. Mas se o reservatório estivesse vazio, né? Então agora a gente tem que estabelecer isso, no mínimo 2 bombas. O posicionamento, a localização e a disposição dessas bombas, elas não podem transmitir ruído, né? O que está falando aqui, transmissão de vibração e ruído. Por que isso acontece? A gente sabe que quando a gente faz o acionamento e o desligamento da bomba, surge um efeito que a gente conhece, que é a onda sonora dentro da tubulação, né? Essa onda é o que a gente chama de golpe de Ariete, né? Sempre quando a gente faz um fechamento muito rápido ou uma ligação da bomba, ocorre o fenômeno do golpe de Ariete. Então a gente precisa posicionar para não ocorrer vibração, essa transmissão dessa vibração e desse ruído para a tubulação, né? Assim como no recalque, dentro das instalações de distribuição da água, a gente também precisa evitar o golpe de Ariete, certo? Então aqui está falando sobre isso. Além disso, eu vou falar mais para frente que quando a bomba está vazia, é um dos itens aqui, do item 6.5, que vai existir ar na tubulação. E a gente precisa ter os dispositivos de retirada de ar, que são as ventosas. Então, aqui está falando que deve ser evitada a formação de vórtices de água e entrada de ar na tubulação. E precisa também ter um dispositivo para retirar esse ar, certo? A norma também ela já traz os problemas de cavitação, certo? Que podem ser resolvidos com o atendimento do NPSH. Também a norma já traz o NPSH nesse item. Então a gente deve evitar a cavitação, que é o processo de formação de bolhas de ar que vão ser levadas aí pela tubulação e podem causar rompimento, problemas nos rotores das bombas, certo? Dos itens mais importantes seriam esses, tá? Até confirmar aqui. Bom, aqui também ele fala em relação ao consumo, né? Ele já fala que a gente precisa escolher a marca e o modelo da bomba para a gente ter um maior rendimento, né? A gente não precisa, agora a gente não estabelece o rendimento que a gente quer, né? A gente tem que pegar o maior rendimento possível e isso precisa ser analisado com vários tipos de marcas, não somente uma marca escolhida por um fabricante que é mais utilizado. Então já tem essa exigência também. E também a gente não pode interromper o funcionamento do sistema de indireto, né, das tubulações que saem da caixa d'água do barrilete, quando a gente faz a ligação da bomba, né, que isso era muito comum. A gente faz a ligação da bomba, às vezes tem alguma interferência nas tubulações de distribuição lá do barrilete. Isso também tem que ser evitado. Agora falando de distribuição, certo? Os sistemas de distribuição também devem impedir a entrada de ar e formação de vórtice. E também precisam ter os dispositivos, né, para impedir a entrada de ar e também facilitar a saída de ar. Aqui são algumas exigências que ele chama de setorização. O que é isso? Para a gente possibilitar a manutenção, né, de várias partes de um edifício, né, a gente precisa setorizar esse edifício, as colunas de distribuição, para facilitar essa manutenção, né? Então aqui ele fala que precisa ter manutenção no barrilete, nas colunas, dos ramais, certo? E todos essas colunas precisam ter
aquele dispositivo que vai impedir ou deixar a entrada de água, né, que é o registro, né? Então, o registro pode ser um registro de gaveta, pode ser um registro de válvula. Então, para fazer a manutenção, é o que está falando aqui. Bom, aqui são alguns itens que eu não vou explicar, porque isso aqui é tranquilo, né, de vocês entenderem. E agora falando de tubulações, certo? Especificamente tubulações. O que acontece? A gente precisa prever as vazões e as pressões dentro das tubulações. E uma coisa que a norma traz, né, um novo item, ela retirou a questão de vazões pelo método dos pesos. Para quem trabalha com projeto, sabe que cada equipamento, né, na última norma, a norma estabelecia um peso e a gente somava esses pesos e transformava esses pesos em vazões. Agora, a norma já não especifica esse método. É o engenheiro que vai estabelecer qual método que ele vai utilizar. Pode utilizar o método dos pesos? Pode, mas ele tem que justificar essa utilização com as referências técnicas, né? Então, aqui, em relação à vazão, né, ele só traz que o projeto ele deve estabelecer e explicitar as vazões consideradas, né? Então, ele já não é mais responsável, a norma já não se responsabiliza por isso, certo? Você que vai definir. Essa definição, ela até fala aqui, ó, num item aqui para baixo, que essa definição ela pode ser feita por meio do respectivo fabricante. Então, o fabricante ele pode te fornecer essa vazão para uma torneira, para um vaso sanitário. Ele vai falar assim, ó, esse vaso sanitário ele tem que ter uma vazão mínima de tanto, né? E aí a gente vai conhecer essa vazão e vai poder saber as vazões nos outros trechos, né? Mas não é pelo método dos pesos mais, certo? E antigamente a gente pegava os pesos, né? Tinha até a formulinha, a vazão é 1,3 da raiz do somatório dos pesos, né? A gente não tem mais isso. A gente também precisa limitar as velocidades mínima e máxima. A velocidade máxima, para não ocorrer a vibração na tubulação, a norma não fala esse valor. Na última norma ele era 3 metros por segundo, que precisava ser evitado. Já nessa norma não traz um valor específico para isso, mas a gente precisa evitar a propagação de ruídos e com isso limitar, precisa fazer uma referência, né, referência técnica, para ver qual que é esse valor. Na última norma era 3 metros por segundo. Então, como a gente vê, ela retirou vários itens, né, em relação ao cálculo das tubulações. Já as pressões, na última norma, a pressão mínima, dinâmica mínima, era 10 kPa para todos os equipamentos, menos a bacia sanitária com caixa acoplada, que era 5 kPa. Agora, todas as pressões elas precisam ser no mínimo 10 kPa, ou seja, 1 metro coluna de água. Então, aqui no nosso projeto, o chuveiro, o lavatório, esse vaso sanitário, todos os dispositivos, aqui a pia de cozinha, precisa ter no mínimo 1 MCA, certo? Que é o que está falando aqui. Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto não pode ser inferior a 10 kPa, certo? Antigamente, esse vaso sanitário aqui, ele poderia ser até meio kPa, que ele já ia funcionar perfeitamente. Então aí também tem essa mudança em relação à pressão. Falando agora de pressões máximas, né? A pressão estática ela continua a mesma, 40 MCA, certo? Nos pontos de utilização. E também a gente tem as pressões em relação à sobrepressão, que pode existir na tubulação, que é de 200 kPa ou 20 MCA, certo? Que é um valor novo também aqui nessa norma. Então veja, a gente tem vários itens, né? A gente não consegue comentar de todos, mas eu tentei trazer aqui os mais importantes em relação à água fria. Aqui vai ser as exigências de água quente, tá? Vou falar na próxima aula. Mas em relação à água fria é isso, né? Não consigo comentar de todos os itens, mas eu falei aqui dos mais importantes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a próxima aula eu vou tentar abordar a parte de água quente. Então, até a próxima.